Antes de começar o vídeo peço que se inscrevam e deixe o like e ative o sino para não perder nenhuma novidade. O Uivo da Cidade Maravilhosa. O Morro da Babilônia, um dos mais famosos do Rio de Janeiro, esconde mais segredos do que se imagina. Dizem que nas noites de lua cheia, quando o mar ruge e os ventos uivam, uma criatura aterrorizante emerge das sombras das favelas, um lobisomem. A lenda começou há décadas, quando pescadores relataram avistar uma figura enorme e peluda, com olhos que brilhavam como brasas, nas águas da Baía de Guanabara. As histórias se espalharam rapidamente, misturando-se com crenças populares e antigas lendas indígenas. Dona Maria, uma moradora antiga do morro, jura ter visto a criatura com seus próprios olhos. Era uma noite escura, a lua estava cheia e o vento soprava forte. De repente, ouvi um uivo que me arrepiou os cabelos. Olhei para cima e vi uma sombra enorme se movendo entre os telhados. Tinha certeza de que era um lobisomem. As crianças do morro adoram contar histórias de terror sobre o lobisomem. Dizem que ele se alimenta de carne humana e que ataca aqueles que se aventuram sozinhos pelas ruas desertas. A lenda do lobisomem serve como um alerta para as crianças, ensinando-as a não sair de casa à noite e a respeitar a natureza. O lobisomem da Serra. A Serra do Caparaó, com seus picos imponentes e florestas densas, é um lugar de mistérios e lendas. Entre as histórias mais antigas e sombrias contadas pelos moradores da região, destaca-se a do lobisomem. Dizem que nas noites de lua cheia, quando o uivo do lobo ecoa pela montanha, uma criatura aterrorizante emerge das sombras. Um homem comum, que sob o luar se transforma em uma fera faminta e sanguinária. A lenda do lobisomem da Serra do Caparaó teve início há muitos anos, quando um fazendeiro desapareceu misteriosamente. Seu corpo nunca foi encontrado, mas os moradores afirmavam ter ouvido uivos estranhos vindo da floresta naquela mesma noite. A partir dali, os relatos de ataques e desaparecimentos se tornaram cada vez mais frequentes. Dona Maria, uma senhora que vive nas proximidades da serra, lembra-se de uma história que ouviu de sua avó. Ela dizia que o lobisomem era um homem amaldiçoado, que se transformava em lobo todas as noites de lua cheia. Ele atacava o gado e, às vezes, até mesmo as pessoas. A crença no lobisomem era tão forte que muitos moradores evitavam entrar na mata durante a noite. As crianças eram proibidas de brincar sozinhas e os viajantes preferiam seguir por outros caminhos. A lenda do lobisomem da Serra do Caparaó serve como um lembrete dos perigos da natureza e da importância de respeitar as crenças e tradições locais. Uma novidade: o lobisomem do sertão. Em uma pequena vila perdida nas vastas terras do sertão nordestino, vivia um rapaz chamado João. Ele era conhecido por sua bondade e gentileza, mas também por sua fraqueza. A cada noite de lua cheia, João sentia uma estranha transformação tomar conta de seu corpo. Seus olhos ardiam, suas unhas se alongavam e uma sede insaciável o dominava. Naquela noite, a lua brilhava intensamente, iluminando as ruas de terra batida da vila. João, impulsionado por uma força desconhecida, deixou sua casa e se adentrou na escuridão da noite. Ao chegar à beira de um riacho, a transformação se completou. Seus pelos se eriçaram, suas mãos se tornaram garras afiadas e ele uivou para a lua, liberando um grito selvagem que ecoou pela noite. Como um lobo feroz, João vagou pela vila, aterrorizando os moradores. As galinhas foram as primeiras vítimas, seguidas por alguns animais maiores. A população, aterrorizada, se trancou em suas casas, rezando para que a manhã chegasse logo. No entanto, João não era um monstro por natureza. Ele sofria com essa maldição e ansiava por voltar a ser humano. Ao amanhecer, com os primeiros raios de sol, a transformação se desfez. João acordou no meio da rua, nu e coberto de sangue, sem se lembrar de nada do que havia acontecido. A partir daquele dia, João passou a evitar as noites de lua cheia. Ele se isolou da comunidade, com medo de machucar alguém. Mas a lenda do lobisomem de João se espalhou por todo o sertão, tornando-se parte do folclore da região. O lobisomem da Serra Gaúcha. Nas profundezas da Serra Gaúcha, onde a neblina encobre as montanhas e as lendas se misturam com a realidade, vivia um homem chamado Antônio. Ele era conhecido por sua gentileza e por sua paixão pela natureza. No entanto, uma maldição ancestral o ligava a uma criatura das trevas, o lobisomem.
Nas noites de lua cheia, quando o luar banhava a Serra de Prata, Antônio se transformava em uma fera selvagem. Seus olhos brilhavam como brasas, e seus dentes afiados inspiravam terror. Ele vagava pela floresta, uivando para a lua, em busca de carne para saciar sua fome insaciável. Uma noite, um grupo de jovens decidiu acampar nas proximidades da serra, desafiando as antigas lendas. A fogueira crepitava, e as histórias de terror tomavam conta da noite. De repente, um uivo cortou o silêncio, seguido por um estrondo que sacudiu a terra. Os jovens se aterrorizaram, mas antes que pudessem reagir, uma sombra gigantesca se aproximou. A criatura, com olhos que pareciam queimar, atacou com ferocidade. Os jovens correram em desespero, mas a fera era mais rápida. Um por um, eles foram caçados e devorados sob o olhar implacável da lua cheia. No dia seguinte, os corpos mutilados foram encontrados, e a notícia da tragédia se espalhou rapidamente pela região. A polícia investigou o caso, mas não encontrou nenhuma pista sobre o assassino. Os moradores da serra, no entanto, sabiam que o responsável era o lobisomem, a criatura das sombras que assombrava suas noites. Antônio, atormentado pela culpa e pela sede de sangue, vagava pela serra, amaldiçoado por sua transformação. Ele ansiava por uma cura, mas sabia que a maldição era eterna. E assim, nas noites de lua cheia, a fera continuava a assombrar a Serra Gaúcha, um lembrete sombrio de que as lendas podem se tornar realidade.